A inovação vem atuando na área de vendas ou esta é uma área que continua a mesma nas últimas décadas? Eu sou o Fábio Pando e você está no New Horizons, uma série de entrevistas que nós fazemos sempre às segundas e quartas, das 18h30 às 19 horas. O objetivo nosso é conversar com diferentes pessoas, diferentes perfis, sempre tratando do mesmo tema, inovação. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que que dedicou a sua vida profissional à área de vendas, o Afonso Miele. Eu vou já convidá-lo aqui para ele participar, para a gente fazer essa conversa super legal, para falar sobre a perspectiva de vendas, sobre inovação. Afonso Miele, ele é o cara. Oi. Fala, Fabinho! Tudo Como bem? vai, Fábio Pando? Tudo bom? Prazer. Opa, Prazer em estar tudo meu. contigo. Muito legal você estar aqui, ter aceito o nosso convite. Muito bacana. Você que é um grande amigo, um profissional que não só eu, mas várias pessoas admiram muito, né? Pela sua capacidade, pela sua dedicação, pela sua simpatia. A única coisa que assim, não é muito legal é o time que você torce. Mas aí que nós vamos fazer, né? Aí tem que... Fazer o quê, né, Fabião? A gente nasce com defeito, com virtudes, né? Olha, não vamos contar as nossas... Vamos focar no negócio, porque senão todo mundo vai embora, Fábio. Vai embora. Olha, gente, é muito legal. O Afonso é uma pessoa divertidíssima, é uma pessoa que a gente sempre aprende, né? Ele é, como eu estava falando, antes estava entrando aqui, eu estava falando, Afonso, você é um profissional, né? Uma pessoa que dedicou sua vida profissional a vendas, né? Então, sim. 40 anos de mercado, empreendedor, diretor da Miele, treinamento em vendas, com experiência em diferentes empresas nacionais e multinacionais. Então, Afonso, a gente tem aí o nosso combinado das 18h30 às 19 horas, para que a gente não canse muito o entrevistado e tal, a gentileza que ele teve em nos aceitar. Então, como a gente fala na várzea, a gente já entra direto no peito, né? Os dois pés no peito. Afonso, me fala uma coisa, né? Como o nosso tema aqui é inovação, e eu queria ter a tua perspectiva de vendas, a inovação atua também na área de vendas ou a área de vendas é a mesma dos últimos 40 anos? Não, Fábio, você sabe que não. A inovação, ela entra em todos os campos da vida. E na área de vendas, aconteceu muita coisa nos últimos tempos. Eu vou ficar num período que eu vivi, né, de 79 para cá. Olha. Até porque se eu for para trás, falar de 72 a 79 e começar a falar o que existia antes, vão desligar porque vão achar que é etrusco que nós estamos falando, entendeu? É outro planeta. Não, é outro planeta. É outro planeta. O Cardex, a máquina Facite, que aí vamos deixar para trás, não dá. Que era o início, é um outro mundo. Então, em 79, quando eu entrei na área comercial, Fábio, ainda era uma coisa que tinha um resquício ainda de muito tempo atrás. Sim. Pedido feito à mão e deixava cópia no cliente. A gente tinha as fichas por cliente, a quantidade enorme de clientes e os territórios, sim, os escritórios de venda. Então, nessa época, existia uma estruturação comercial completamente diferente do que tem hoje. Então, vamos caminhar ao longo desse processo rapidamente para ver a evolução que teve. E a gente pôde participar de alguma coisa aprendendo e depois, dirigindo as organizações, a gente pôde fazer as modificações. Sim. Eu estava dando uma pensada hoje, antes de falar contigo, e eu estava lembrando, Fábio, que a gente demorou muito tempo para entrar com os notebooks. Os notebooks na equipe de venda, ele entrou por volta, na empresa que eu trabalhava, por volta de 95 ou 96. Então, de 80 a 96, 97, são 17, 18 anos para chegar no notebook. Só que para chegar no notebook, nós passamos por... Os pedidos eram tirados, depois você ligava para uma central para passar o pedido. Sim. Depois você entrou... Né? Ligava de um orelhão, hein? Porque não tinha celular. Ligava de um orelhão. E você passava e tinha erros, né? Código 3514, 6 caixas, 4282. O cara não entendia direito, o cliente recebia o pedido errado. Para solucionar isso aí começa a vir as evoluções, você entra com o coletor de pedidos. Antes, agora lembrei, em alguns escritórios de venda, vinha o pedido, em vez de mandar por malote, para a matriz, passava por telex, Fábio. Telex. Não dá para... assim, é muita não dá. Coisa, né? É muita coisa. Aí depois veio o coletor de pedido, a gente conectava, começou a melhorar. Aí depois a gente fez um estudo, Fábio, qual é o futuro? E aí já começou a inovação.
Eu me lembro que eu participei de um estudo solicitado pelo meu antigo chefe, né? Quando eu falar chefe aqui, acho que é melhor falar professor. Porque na minha carreira de vendas, outra inovação que eu tive mais professores do que chefes. E isso é um negócio muito importante. Sem dúvida. Muito importante. Poucas pessoas podem falar que tiveram professores. Eu tive vários. E tive chefes também, como tudo na vida. Claro. Aí, Fabio, nós estudamos, puxa vida, coletor de pedidos e notebook que estava surgindo. Qual é o caminho do futuro? Eu me lembro que eu fiz um estudo com uma pessoa que trabalhava na área de TI da empresa, e nós estudamos o quê? Pô, como é que vai ser para frente? Olha, eu já fui chamado para esse estudo, junto com um colega chamado Lapa. E aí a gente percebeu que planilhas, memorandos, não dava para fazer no coletor. Aí nós sugerimos a compra dos IBM ThinkPad. Isso. E aí, Fábio, começou toda uma evolução. A equipe de vendas ficou muito entusiasmada, comprando o computador para eles. Inclusive, na época, a gente dava a questão de deixar cópia para o comprador. Olha o erro, você coloca o computador e compra uma impressora pequenininha para imprimir na frente do comprador. Aí não dava certo, cara. Dava problema na impressora. Entendeu? Fora que a equipe de vendas tinha que fazer musculação, porque o notebook pesava 42 quilos, né? O que foi em 81, quando foi lançado, pesava 12 quilos, mas aí em 96, 95 já era um pouco menos, 2,5 kg, mas aí tinha a impressorinha, e tinha aquelas malas enormes, chamava Catarina o nome da mala, imagina. Eu não lembro. Então, Fábio, essa evolução que teve da equipe de venda, ela foi, junto com isso, teve a evolução dos processos comerciais. Sim. E também evolução das estruturas comerciais. Então, eu diria para você que é um campo de evolução que não é só a informática, o digital. Teve uma evolução muito grande. Por exemplo, antigamente, grandes estruturas comerciais e muitos clientes. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, de participar de uma avaliação da situação que a gente tinha no ano de 1999. A gente tinha 3 unidades de negócio e a gente vendia nos mesmos clientes porque vendia por produto e não por canal de vendas. Sim. E aí se percebeu que uma unidade atendia uma certa gama de canais e clientes, outra diferente. E é a mesma empresa no final da história. Sim. Então a primeira coisa, uma outra necessidade, né, correndo do lado o digital, mas tinha que fazer uma mudança estrutural. Sim. Então uma inovação, o que foi? Não vamos atender mais por produto. Vamos atender por canal de vendas. E essa mudança, ela foi muito grande, porque 3 unidades de negócio virava canais. Sim. Saía as unidades e começava canal direto, canal indireto. Isso é uma grande transformação, Fábio. Sim, sim. Agora, Afonso, a gente, claro que sabe, né, que a digitalização, né, a computação, ela avançou muito, tá certo? Mas eu queria que você falasse um pouco também que você que foi uma pessoa aí que liderou várias equipes, né, equipes de muitas pessoas, como é que foi a evolução da cabeça do vendedor, Afonso? Perfeito, porque, perfeito. né, a gente, quando começou a carreira, também trabalhei em vendas, né, trabalhamos juntos, assim, o vendedor era o quê? Era o cara que, assim, ele tentava ser uma coisa, não dava certo, ele ia para vendas, né? É o nosso caso. Maravilhoso. Não deu certo, vai trabalhar em vendas. Aí, quando fomos para frente, a gente é insistente, né, Fábio? Aí foi dando certo, na marra, né? Boa, ótima essa. Então, a cabeça do vendedor, como é que a cabeça do vendedor acompanhou essa mudança, né? Como é que é um vendedor hoje, né? Então, o vendedor, Fábio, a mudança, ela em função das mudanças de atendimento de canais, aquele vendedor que tinha antigamente, que atendia vários clientes, tete a tete, ele foi diminuindo e isso foi passando para outros canais. E os vendedores das indústrias foram tendo que mudar. Hoje o nome vendedor praticamente não existe mais. Sim. Hoje eles são gerentes de conta, eles são... Ele mudou até o nome da função. Teve um tempo, uma época muito importante que existiram os camaradas que cuidavam de certas contas, eram Key Distributor Managers. Sim. Os outros Key Account Managers. É verdade. Começou a vir uma nova filosofia. Quem se adaptou a essa filosofia ficou nas grandes organizações. Quem não se adaptou foi migrando para empresas, primeiro nacionais e depois para as distribuidoras, mas continuou. Porque o que acontece? O vender é uma arte, Fábio, que você tendo uma maneira, vamos assim, carinhosa de lidar com as pessoas, gostar de pessoas, você de alguma forma se defende.
O seu problema vai ser na sofisticação do trabalho, que vai envolver um bom planejamento comercial, uma execução e controles. Quando você entra nessa área, Fábio, que você sai do dia a dia do pedido e parte para controles, elaboração e cálculos, por exemplo, de uma atividade promocional, se ela vai dar certo ou não, controlar sua verba, isso já modifica um pouco o aspecto daquele vendedor que quer a coisa pronta. Então, as modificações começaram pela necessidade das mudanças de canal, diminuição de clientes, aumento do porte da venda por vendedor e um pouco mais de planejamento, execução de melhor qualidade e controles, KPIs. Então, a mudança que houve, Fábio, ao longo do tempo, ela exigiu uma outra cabeça. E você tem que lembrar sempre o seguinte, Fábio, nem todo mundo quer essa responsabilidade. Pois é. O camarada... E aí é que fica aquele negócio, vai ascender como líderes regionais, nacionais e diretores, os caras que gostam de fazer bem feito essa atividade. E aí é que entra, Fábio, a carreira, por exemplo, que a gente vê de várias pessoas que evoluem nas organizações. Eu, por exemplo, eu comecei como promotor de vendas. Sim. Eu não podia imaginar que eu ia chegar a ser diretor comercial de algumas empresas importantes do Brasil. Mas aí, Fábio, é porque eu pensava o seguinte, até de uma maneira assim, você vai até dar risada. Trabalhar 8 horas, 10 horas, como vendedor, como homem de venda, todo mundo trabalhou a vida toda, Fábio. Sim, verdade. Se você for vendedor, você vai ganhar o mesmo salário. Não é melhor ser chefe e ganhar o dobro ou o triplo? Sim. Então, por uma questão matemática, é melhor você se dedicar para você crescer na empresa. Lógico que é uma brincadeira isso daí, mas você vai trabalhar ao mesmo tempo. Então, vamos ganhar mais, pô. Né? E vamos, agora, você tem que se dedicar mais, estudar. Fábio, a gente vem de colégio público. Então, você buscar, por exemplo, você ir buscar uma língua, como falar inglês, a gente sofreu quanto para conseguir dominar a língua inglesa? Né? A gente trabalhou com uma empresa que exigia, a gente lutou muito para conseguir, para poder se comunicar, escrever, ler. Então, foi um sofrimento para a gente um pouco maior, porque a gente vinha com uma base não tão boa. Mas aí a gente vai, acaba fazendo uma GV depois, acaba melhorando. Então, a vida, Fábio, ela tem que proporcionar para o profissional, as oportunidades estão ali, Fábio, eu vou atrás. Só que é muito importante, Fábio, você ir gradual. No meu caso, eu sempre traçava o degrau seguinte, solidificava muito bem o anterior e subia forte para que não voltasse para trás. Sim. Então, respondendo para você, os vendedores de hoje eles são obrigados a ter uma massa de informações e saber trabalhar isso daí. E o que acontece é que nem todos estão preparados para isso. Agora, a moçada de hoje veio num outro mundo, no mundo digital, e a coisa roda um pouquinho diferente, a gente pode falar disso na hora que você quiser. Então, porque aí a gente vê, né, essa massa de informações que todo mundo tem, né, à disposição, e o vendedor, né, a gente chama assim, também, né, ele também tem muita coisa, quer dizer, ele não basta apenas de conhecer do produto, conhecer o cliente, ele requer uma capacidade analítica que antes o vendedor assim, não era um pré-requisito dele. Quem tinha essa capacidade analítica era o gerente de produto, o vendedor ia lá e executava. Quer dizer, assim, então, como que a gente falava, né? Vendedor não era uma, entre aspas, uma profissão, hoje né? O cara tem que ser muito preparado para trabalhar em vendas, não tem, Afonso? E somando o que você falou, tudo isso, eu acho que houve uma evolução da função comercial nas estruturas das empresas. Há muitos anos atrás, o diretor comercial da empresa normalmente era um cara de marketing, o cara de vendas chegava até o posto de nacional de vendas. Sim. O que aconteceu nas empresas? A execução bem feita ganhou corpo. O marketing internacional ganhou corpo. Então, os marketings locais, eles foram perdendo a força que tinha no passado. Então, a parte comercial das empresas, nas filiais das grandes organizações, ela foi crescendo, Fábio, de importância. A ponto de ter um diretor de marketing e um diretor comercial. Sim. Teve uma fase que você vivenciou muito bem isso, nós juntos trabalhamos, a gente era do tempo que tinha o departamento de promoções e merchandising reportando a marketing. Isso. Hoje o trade marketing reporta um diretor comercial. Então, o diretor comercial ele tem abaixo dele a equipe de vendas com a execução, mas ele tem trade marketing com as verbas
que são muito importantes para o negócio, então veio uma parte muito importante para baixo dele. O diretor comercial tem administração de vendas embaixo dele, e muitas vezes tem logística. Aí, ó. Também. Então o que aconteceu? Muitas vezes, às vezes não. Sim. Então, o homem de vendas, ele ganhou um corpo nas organizações diferente. Então, esse preparo, ele foi acontecendo, e hoje nas empresas, você pode ver em qualquer estrutura, o diretor comercial, não que ele tenha que ser um homem de vendas, sim, mas ele existe a função, e tem muitos homens de vendas que cresceram e evoluíram. E como tem homens de vendas que, vários, inclusive, que eu atendo como uma empresa, que são presidentes de empresa. Sim. Tenho vários clientes meus, são colegas que foram contemporâneos meus, que me contratam para trabalhar, e são presidentes das empresas, Fábio. Uhum. Então, eu diria para você que a área comercial ganhou corpo, ganhou importância, e só para você ter uma ideia, Fábio, esse é o fato de eu ter a empresa de consultoria na área de vendas. Uhum. Porque você pode entrar na organização pela área comercial e depois entrar em outras áreas, porque ela ganhou corpo, ganhou importância. Ainda mais numa situação, assim, até pouco, né, até antes da pandemia, né, que a economia estava tentando sair de um atoleiro que nós entramos, né, e agora então nem se fala. Quer dizer, as empresas estão com a necessidade, e ter esse know-how dentro de casa não é uma questão de legal ter necessidade intrínseca, tá certo? Ou você tem uma tecnologia embarcada, tecnologia Sim. de conhecimento de vendas, ou você não joga, né? Não, e Fábio, e a mudança que nós estamos vivenciando, né, em cima do que você falou, eu tenho conversado com gente nesse período, né, lógico que para a consultoria as coisas deram uma complicada, mas a área comercial, ela está vivenciando transformações. Eu vou comentar algumas coisas com você, que olha que coisa interessante que está acontecendo. Conversei com duas empresas, uma de grande porte e uma de crescimento rápido. Primeira coisa que aconteceu com a pandemia. Existia já atividade de home office para algumas funções. Sim, é verdade. Inclusive, quando a gente faz trabalhos de consultoria, a gente tenta colocar para algumas funções que o home office é importante. Por exemplo, o vendedor fazer um home office no primeiro dia do mês para planejar é importante. Fundamental. Então, tem algumas empresas que eu vou no dono, no presidente, no diretor, e falo, olha, vamos parar o dia primeiro para fazer todo o planejamento, depois solta a equipe. Sim. Já os homens mais de direção, os líderes, eles já têm uma atividade de home office, mas era um home office parcial. Uhum. Ele fazia o home office e partia para o campo. Sim. Pegava o avião, ia para o hotel. O que aconteceu com a pandemia? Home office para todo mundo. Uhum. Então houve inicialmente, o cara que era um gerente de vendas estava acostumado, mas para os vendedores, lugar para trabalhar em casa, um cantinho separado, não ficar de pijama, porque senão você não tá trabalhando. Uhum. Houve várias modificações. Agora, sabe onde deu problema, Fábio? O comprador que ele atende, ele não estava acostumado a fazer home office. O comprador, ele tem o escritório de compras. Sim, sim. E o que aconteceu? Para o comprador foi uma pancada muito grande. Para alguns homens de venda foi também, porque, por exemplo, isso aconteceu inclusive com todas as pessoas. Antigamente a gente usava o WhatsApp ou o telefone, fazia, mas Zoom, como estamos usando, Sim. O Microsoft Teams, Sim. O Google, a gente modificou em 2 meses, Fábio, isso entrou em ação. Sim. Então, reuniões com a equipe de venda você faz agora online, você marca reuniões, você está sendo muito produtivo. Houve uma mudança muito grande, apesar de ter afundado as vendas em março, abril, o que está acontecendo? Está começando a voltar, tem várias coisas acontecendo, né? Tudo bem, para as empresas que são grandes, que têm produto cadastrado, por exemplo, canais de supermercado, atacarejo, ok, está em linha, vamos comprar. Está sofrendo quem não está em linha, Fábio. É verdade. Não está em linha. Agora, olha que coisa interessante. A empresa, eu tenho uma empresa que o CEO da empresa é um colega meu, foi um ex-funcionário meu, um grande amigo meu, o Abílio, a Bricoflex, ela está crescendo muito. E é um produto, ela vende descartáveis, vende produtos de alumínio. O que aconteceu com ele, Fabio? Ele teve uma dificuldade no início, mas esse mês de junho bateu recorde de vendas. Eu estou ouvindo isso de várias empresas, Afonso. Que agora recorde de venda. Está vindo. Isso. Saiu de um valor, só para você ter ideia, cresceu 3 vezes o faturamento. Olha. Sabe qual é o problema que eles estão tendo, Fábio? Começando a ter problema com matéria-prima. Porque o dólar explodiu, está
está tendo problema, os estoques dos clientes que estavam 45, 60 dias, está diminuindo muito rapidamente, então tem muita coisa acontecendo que está mudando, apesar de não ter contato ainda físico, tudo é home office, mas tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, falei com um gerente regional de uma grande empresa, da Eucatex, hoje cedo, um gerente regional do Sul, um grande amigo meu, o Acheta, e ele contou para mim que a grande mudança que está havendo é que os compradores estão tendo que rapidamente se adaptar a essa mudança e está ficando muito produtivo para eles, porque fala com o cara de Santa Catarina às 9 da manhã, o cara de Porto Alegre às 10h30 e o camarada do interior de Santa Catarina. Rapidamente. Então tem um lado bom. Agora, lado ruim. Sim. Você como homem de venda, sabe? Você como homem de marketing, de trade, você tem que ir no ponto de venda, você tem que acompanhar o seu homem para você qualificá-lo cada vez mais. Esse vai ser um ponto que nós vamos ter que pensar, Fábio, inovação. Eu ia perguntar isso, né? Porque a gente sabe que a equipe de vendas, ela é uma equipe... Quer dizer, existe uma coisa que eu acho que não tem tecnologia e inovação que vai mudar. Que a pessoa de vendas, ela tem uma característica que é emoção, que é paixão, que Sim. é assim, né? Sim. Tem equipes de vendas que são até passionais. Isso significa o quê? Um bom vendedor ou uma pessoa que quer fazer carreira em vendas, ela gosta de gente, né? Um cara de vendas ser um cara assim que tem assim, não gosta de ter contato com pessoas, não dá, é intrínseco. Não dá. E aí, ele vai sofrer. Você tem um aspecto aí tecnológico, faz home office, por outro lado, você perde o contato com as pessoas, né? Isso para a equipe de vendas assim, é a morte. É a morte. É a morte. É muito difícil. É a morte. Não é? Então, Fábio, eu acho que, bom, a gente tem percebido o seguinte, eu fui sábado no shopping, estava lotado. Sim, e não tem vacina. Eu acho que a hora que tiver uma vacina, volta boa parte do que a vida normal volta. Eu acho que a venda digital ela vai continuar forte. Eu, por exemplo, tinha alguns cuidados de fazer compra, porque tive fraude uma vez numa compra, mas não teve jeito, tive que entrar de sola, né, como todos nós. Agora, o que acontece com o homem de vendas? Existe, você sabe, por mais técnico que seja o relacionamento, por mais digital, você sabe, tem uma coisa que chama-se confiança. Sim, é verdade. Eu acompanhei, Fábio, gente no Brasil todo. O meu trabalho de consultoria é acompanhar vendedores no campo e observar. Observar o ponto de venda, sair com gerentes regionais, com nacionais. E uma coisa, Fábio, que é muito importante. Esse homem de vendas, ele precisa, de alguma forma, de ter gente que o oriente. Como ele prepara uma visita, como ele aborda um cliente. Não é verdade que um homem de vendas só fala. Isso é uma das maiores bobagens que pode existir. O homem de vendas que tem um bom ouvido e presta atenção nas reações do cliente, ele é um cara que está muito mais perto da vitória e longe da derrota numa negociação. Porque uma das coisas importantes é ouvir bem. Outra coisa importante é saber descobrir a necessidade do cliente. Por exemplo, eu estava outro dia, uma coisa que eu fico observando é se o gerente de vendas que acompanha o vendedor não entra na venda. Se não atrapalha a venda. Sim. Por quê, Fábio? Se o gerente de vendas atrapalha a venda porque não quer perder aquele pedido, ele volta para a sede dele e o vendedor fica sozinho um mês, ele vai continuar perdendo venda todos os dias. Sim. Então, ser um professor de vendas é muito importante. Então, essas coisas, nós vamos ter que estudar como é que no novo normal, que estão chamando, como é que nós vamos fazer para desenvolver pessoas. Sim, é verdade, é verdade. Agora, Afonso, tem um aspecto que você trouxe e eu queria abordar, que é do outro lado, né? A gente, né, quando a gente trabalhava na indústria, a indústria era anos-luz à frente do, vamos dizer assim, do varejo tradicional. A indústria tinha conhecimento, tinha informação, trazia informação para o varejo. O varejo era totalmente despreparado, né? E aí, rapidamente, o varejo começou a mudar o jogo com muito mais informação, com contato com o cliente. E o varejo começou, então, a se impor frente à indústria. Sim. Muito bom. Verdade. E agora, e você falou do aspecto do comprador, né? Nessa fase agora que a gente está vivendo, né, que você começou a abordar, eu queria que você trouxesse um pouco mais a sua percepção, assim, como que o varejo está lidando com esse momento, né? Equipe de compras, o que está acontecendo com eles? Bom, Fábio, você sabe que, como tudo na vida, nós temos diferentes níveis de pessoas. Nós temos pessoas excepcionais no comando
das equipes de compras, eu conheci vários que são excepcionais, né? Em todos os aspectos, em negociação, em lidar com o fornecedor. E eu acho que esses caras que têm essa inteligência de saber lidar, eles são os caras que conseguem, por parte da indústria, um apoio, uma dedicação muito grande. Agora, os compradores, eles estão ainda muito arraigados, Fábio, na negociação tete a tete para conseguir alguma coisa a mais. Sim. Essa é uma coisa que ainda é uma característica que acontece. Eu não estou aqui julgando. Eu não acho que eles estão errados. É uma visão curto-prazista só. E que assim, ok, o varejo depende disso, não sei o quê, mas quando você fala, vamos pensar mais, né, no longo prazo, aí já tem uma dificuldade. Então, olha, Fábio, eu vou contar uma história para você que eu acho que, melhor do que falar dos compras, eu vou contar de uma experiência que eu tive. Eu fui diretor de atacado 3 anos. E eu tinha compras e vendas debaixo de mim. Sim. E essa foi uma coisa que aconteceu comigo, e eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu acho que foi como eu vim da indústria, eu cheguei na área de compras do atacado, e eu falei, poxa, eu fui da indústria, eu vou conversar com as indústrias e vou propor para eles o seguinte, olha, os meus parâmetros são esse aqui, ó. Olha, a minha estoque médio é esse aqui, sim, a minha lucratividade da tua linha é essa daqui, o que precisamos fazer? Eles vinham, Fábio, olha, inacreditável. Afonso, tem produtos errados em linha, tem que colocar isso daqui. Falar, tá liberado tudo. Vamos fazer o seguinte, você agora passa a ser corresponsável conosco aqui. Sócio, quase. Vamos trabalhar junto. Quase Fábio, um sócio, né? Fábio, foi um sucesso, Fábio. Sim. Foi um sucesso. Por quê? Porque eu trouxe a responsabilidade. A indústria, sabe, você trabalhou na indústria tantos anos. A indústria, quando tem por parte de um parceiro, porque o cara da indústria, o vendedor, ele tem suas cotas para cobrir, suas metas, ponto de venda. Então, se você passa a negociar com ele numa parceria, olha, meus parâmetros são esses, quais são os seus? Vamos alinhar. Há muito tempo atrás. Hoje em dia já tem mais isso. Os comitês, as empresas se reúnem. Eu vi empresas fazerem comigo esse trabalho, a Colgate-Palmolive fazendo de uma forma extraordinária. Mas lá deu muito certo. Por quê, Fábio? Umas 20 indústrias, mais ou menos, entenderam o jogo e foi um sucesso extraordinário. Pra você ter uma ideia, nós saímos de um ano de 300 milhões de venda, vamos para 700 milhões de venda. Imagina. Em 2 anos e alguma coisa. Isso é inacreditável, Fábio. Temos que mudar a estrutura logística. Então, agora, por quê? Você vê por causa disso. A diferença que faz, né? Às vezes uma pessoa que tem uma visão diferente, você triplica quase, né, o faturamento sem ter grandes investimentos de equipamento, contratação de gente. É uma visão. É fundamental. Então, agora, a única coisa que eu vejo, durante muitos anos, eu trabalhei com grandes diretores de compra, e eu vejo que aqueles que têm o diferencial e que escutavam a indústria, lógico que eles nunca vão abrir as portas totalmente, mas eles venciam mais as batalhas. Agora, o comprador, eu vejo que ele está numa adaptação, Fábio. Home office para ele é uma coisa nova. Sim. Lidar com agendas múltiplas é uma coisa nova. Falar com pessoas. Outro dia, a gente conversou com um comprador e falou, puxa vida, eu tô meio perdido, porque eu falo com um cara e imediatamente já vem outro. Então ele vai ter que estabelecer uma agenda de atendimento, agenda de reuniões. Por exemplo, como é que o cara vai analisar produto? Ele está na casa dele, o outro está não sei aonde, o produto está aqui, não é físico, entendeu? Sim. Então vai ter que ter reuniões físicas com cuidado. A coisa não está fácil. Para empresas pequenas, Fábio, colocar produto em linha está quase que impossível. É mesmo, é? É impossível, porque está bloqueado os cadastros. Os cadastros que abriram, Fábio, foram de quê? Álcool gel, máscara, produtos descartáveis. Sim. Então, está muito difícil. Amigos meus que têm empresas pequenas estão sofrendo, não são nem recebidos, porque vai ser recebido como não está em linha o produto. Sim. Entendeu, Fábio? Então, a modernidade que virá, nós vamos ter que passar por essa pandemia e vai ter que voltar uma parte disso para o contato. E a gente aguarda que as relações, né, que a gente gostaria de ter, né, abastecimento contínuo, combinar as margens de lucro, combinar os parâmetros, isso é uma coisa que vai ter que vir algum dia. Ainda não chegou lá, Fábio. A única coisa que tem que abastecer a mercadoria, não pode, a entrega tem que entrar. Agora, as outras partes, né, informações e tal, é tudo mais difícil, Fábio. Está melhorando. Está melhorando. Nós temos até uma revista que faz um trabalho extraordinário, que é a Super Varejo.
Sim. que ela tenta fazer as reuniões com os donos e faz um trabalho extraordinário de informação. E ela luta há muitos anos em melhorar o nível das duas cadeias, né? Afonso, e o consumidor, hein? Consumidor, assim, consumidor do varejo, né? Varejo mesmo, varejo alimentar, não sei o quê, que é o que está mais próximo aí da sua vivência. Mudou muito também, né, Afonso? Olha, Fábio, o que está acontecendo? Você tem hoje um aspecto que todo mundo está buscando alguma economia nas suas compras, né? Você vê o atacarejo explodindo há vários anos. Pois é. Outro dia, estava conversando com... Eu fui, por exemplo, fui no Sam's Club, né, que foi vendido, uma série de faltas, uma série de rupturas. O Atacadão já tem uma ruptura menor. Aí as áreas de estoque do Atacadão que tinha no fundo da loja está diminuindo, porque eles estão abastecendo melhor as lojas, porque tem centrais. Então, o que está acontecendo? Está vendo uma migração. Outra coisa que eu acho que está acontecendo, Fábio, drogarias estão crescendo muito. É verdade. Muito, sabe? Então é um competidor muito importante para algumas categorias de produto. Agora, o consumidor, Fábio, ele está encontrando hoje uma situação, na minha opinião, onde ele está procurando abastecer a sua necessidade. Eu acho que tem compras represadas de itens. Não tenho dúvida. Olha, eu, por exemplo, tem muita coisa represada para comprar. Então, itens essenciais está vendendo. Está começando a ter a procura de outras coisas, os estoques ainda estão grandes em várias categorias, mas no caso, por exemplo, de supermercado e de rede de farmácia, eles estão num ritmo normal. Mas outra parte do comércio, que você falou, do varejo, essas ainda estão esperando uma oportunidade, porque o que vai acontecer aí é que eu não sei. Sim. Porque, Fábio, tem uma mudança de costume nas pessoas, e tem mais coisas também que está represado. Eu acho que o custo está subindo e o preço de venda está represado. Também, exatamente, porque com esse dólar, assim, a indústria não consegue repassar o preço. Exato, certo? exato. Não consegue repassar porque ninguém aceita. Mas está represado, uma hora vem. Está represado. É outra coisa, Fábio, conversando com o pessoal daquela empresa de autodesenvolvimento, eles estão com medo, porque está começando a faltar determinadas matérias-primas que não fecha a produção e não consegue entregar. Sim. Então, ele vendeu X, vendeu uma enormidade e entregou 75%, que começa a faltar. Sim. Né? Porque tem produto que você faltou um item, você não entrega, porque está faltando. No ramo dele, que é descartáveis, Sim. Produtos de confeitaria, por exemplo, vendendo uma enormidade, ele comentou comigo. Agora, outros ramos estão com dificuldade. Então, tem uma mudança no ar, não dá para definir. Hoje, na nossa live, dá para fazer algumas conjecturas, Fábio, mas não dá para falar preto no branco como é que a coisa vai ser. A única preocupação que eu tenho é o trabalho que eu faço de desenvolvimento de pessoas, vou na empresa para estudar a equipe de vendas. E um outro colega meu, um parceirão que eu tenho, que é o Arthur, vai para dentro da empresa. A gente faz uma análise de fora do campo para dentro da empresa, e ele faz de dentro da empresa, da administração, de finanças, para encontrar com a equipe dentro, para fora. Isso está prejudicado. Sim. Como é que eu vou fazer um campo com um vendedor se ele está em home office? Pois é. Como é que eu vou acompanhar uma venda que ele faz? Aquilo que ele recebe da matriz está adequado para fazer a visita, se é home office, entendeu? Sim. Então tem que fazer outro tipo de abordagem, os PPTs melhores. Sim. Esse cara está preparado para fazer uma reunião, onde ele... Tem vendedores que não estão preparados para tocar uma reunião. Então, tem todo um trabalho para fazer. Tem outros que estão muito preparados. Tem gerentes que vão... Eu estava com um gerente numa reunião, era o vendedor tocava o cliente e o gerente chegou, pegou o notebook para fazer a reunião. Eu falei, você que vai fazer a reunião? Mas o vendedor que está aqui sempre, aí deu um impasse, né? Então, o que dá? Vamos fazer o seguinte, deixa ele fazer uma parte, você faz a parte, você faz a abertura, olha, abertura, fala da empresa, e aí ele fala dos negócios. Por quê, Fábio? São papéis. Eu procuro orientar as empresas que numa visita conjunta, o vendedor, o gerente de conta faz uma coisa, o gerente regional faz outra coisa, o nacional outra, o diretor outra, entendeu? Claro. Os papéis. Agora, se em home office, a coisa fica um pouco diferente. É lógico que tem que fazer a mesma coisa. Numa reunião que todo mundo participa, com vendas e a empresa, a parte de compras, cada um tem que ser o papel. Quem fala é o vendedor, quem abre a reunião
É o vendedor. Depois o diretor conta da empresa, fala dos projetos. Eu acho que os papéis têm que ser respeitados. Eu acho que esse é um trabalho de treinamento que nós temos pela frente. Não tenha dúvida. É um treinamento assim, pessoal assim, e digital. Né? São duas coisas. Pô, Afonso, Maravilha. Muito legal. Esse é um assunto muito bacana, né? Um assunto que que o mercado, a economia vai depender muito, né? Nos próximos meses. Sempre dependeu, evidentemente, mas agora para a retomada, quem conseguir interpretar melhor o cenário vai sair na frente. Tá certo? Eu acho que sim, Fábio. Nós estamos aqui ligados, estamos fazendo, estamos conversando, a gente tem uma parceria, eu e você, a gente procura de alguma forma se ajudar sempre, eu tenho uma parceria com vários amigos. A gente está ligado, mas a gente está aguardando uma espécie de um momento um pouquinho mais claro, Fábio, para que a gente possa de alguma forma sair, porque está muito trancada as coisas, né? Sim. Esse home office forçado, ele ainda não deixa claramente como é que vai ser o novo normal. Verdade. Né? Não está claro ainda isso daí. Eu tenho visto mas eu diria que... eu tenho visto, desculpa, umas pessoas falam, é assim que vai fazer. Cara, não sabe. Não sabe. Eu só tenho uma certeza, Fábio. Eu acho que vai ser muito contestado agora você fazer tantas viagens. Você vai... Então, a parte a liderança, ela vai mais na certa agora. Então, viagens, hotéis, almoços, isso tudo vai ser revisto. Sim. Agora, a visita no ponto de venda, a visita no cliente, na hora que a gente tiver possibilidade de... Isso vai voltar. Vai mesmo. Porque o consumidor, ele não está no escritório, no home, o consumidor está lá na loja. É lógico. Eu acho isso, Fábio. Moção, certamente a gente, depois de um tempo, né, conforme o negócio vai se modificando, se assentando, eu vou te convidar para vir de novo, porque assim, você é uma pessoa que está no pulso, que está lá na frente, que está vendo o que está acontecendo. Então, é muito legal ter você aqui. Então, claro, espero contar com a sua gentileza mais uma vez. E a gente volta para falar, né? Como eu falei, a gente tem combinado até às 7 horas, passar um pouquinho, porque eu não queria cortar. Mas, muito legal. Obrigado, Afonso. Bacana. Você trata de... Fábio, muito obrigado pelo convite. Está no meio de tanta gente ilustre que você convidou. Eu tenho acompanhado as lives de várias pessoas. Espero ter contribuído. Um abraço a todos que estiveram ouvindo. Deram uma força aí para a gente. E, Fábio, obrigado. A turma aí participando, ouvindo, e acho que ter a paciência de nos ouvir é bacana. Espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído, Fábio. Sem dúvida, contribuiu. A gente tem, então, assim, quem acompanha aqui essas entrevistas, o New Horizon, na quarta-feira nós vamos trazer... Eu procurei trazer pessoas com diferentes perfis. Então, na quarta-feira nós vamos entrevistar o Mário Melo. Ele foi presidente da PayPal, né, na América Latina. Hoje ele está à frente de um app de chama Poder do Voto. Então é muito legal que ele fez uma transição aí ele faz parte de conselho de várias empresas e tal, mas ele tem uma atividade também cidadã, né? Procurando desenvolver cidadania. Então eu espero vocês na quarta-feira, 18h30, com o Mário Melo. Afonso, fica com Deus, um abraço em casa, em todos. Será dado, vai ser o pessoal também. Tudo de bom. Um abraço aos amigos que estiveram ouvindo. Um abraço a todos. Para todo mundo. Até mais, gente. Valeu. Até mais. Obrigado. Valeu.